O isolamento social pode trazer algumas situações indesejáveis do ponto de vista da saúde. E não estamos falando da infecção do coronavírus. É que alguns hábitos produzidos pela quarentena têm levado algumas pessoas a terem problema com infecção urinária. A repórter Elis Marina explica melhor essa história pra gente. Pois é, Carol, como ninguém deseja se deparar com uma situação assim, melhor saber com quem entende do assunto como evitar uma infecção urinária neste período de pandemia. E é por isso que eu converso com a médica urologista Miriam Dambros Lorenzetti, que já está por aqui. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada eu, é um prazer estar aqui com vocês. Por que o isolamento durante a pandemia tem aumentado o número de casos de infecção urinária? Essa é uma pergunta bem interessante. O número de casos aumentou realmente. Isso provavelmente porque as mulheres estão mais restritas em casa, menos atividade física, acabam ingerindo menos líquido, porque ir à academia faz com que a mulher ingira mais líquido. Com isso, elas acabam indo muito menos ao banheiro. Também o número de relação sexual, nesse caso específico, também aumenta, porque estão mais restritos em casa. O índice, o consumo de carboidrato, a gente sabe que aumentou e ele é um dos responsáveis pelas infecções urinárias de repetição. Também pelo pouco movimento, a mulher acaba ficando mais constipada, que também é um problema na infecção urinária, além do uso das roupas de ginástica que a mulher acaba colocando e fica o dia inteiro aí com uma roupa de ginástica, que é um material sintético inapropriado aí para essa situação. Então, quer dizer que o ideal seria evitar tudo isso, quer dizer, beber mais água, usar roupas menos apertadas e por aí vai. Exatamente. Ingerir pelo menos o dobro de líquido que está acostumado a ingerir, os estudos mostram que isso é extremamente efetivo para evitar a infecção urinária. Ir ao banheiro com muita frequência, o jato urinário ele tem que ser fluido e bastante, por isso que tem que ingerir líquido. Uma ótima higienização tem que ser realizada após a relação sexual e após a evacuação. Como é que a gente pode identificar os sintomas de uma infecção urinária, em linhas gerais, assim? Os sintomas são muito clássicos na grande maioria das pacientes, das mulheres. Vontade de ir ao banheiro com muita frequência, dor no canal urinário na hora de fazer o xixi, senta para fazer xixi, logo em seguida já tem vontade de urinar novamente. Às vezes um pouquinho de dor na parte inferior da bexiga. Nos casos mais graves, ela pode ter febre acima de 38 graus e dor lombar. A automedicação nem pensar, não, doutora? A automedicação não é aconselhável, a menos que a paciente seja uma paciente que tenha infecção urinária de repetição e é orientada previamente pelo seu médico a algum tipo de tratamento até que ela consiga contato com o seu médico. Mas nesse período de pandemia, a gente tem feito muito telemedicina, então não custa ligar para o médico e informar-se corretamente do que fazer. O tratamento adequado é rápido? Como funciona? O tratamento é rápido, é com antibiótico, o médico vai orientar tomar bastante líquido, esvaziar a bexiga com frequência, o que é o mesmo na hora de evitar a infecção, e, na grande maioria das vezes, o uso do antibiótico é necessário, que deve ser prescrito pelo médico especificamente, né? E para a gente concluir, é importante uma atenção especial para os idosos, especialmente aqueles que têm uma questão urinária mais delicada? Perfeita essa pergunta. O idoso me preocupa sempre muito. Aí entra homens e mulheres que ambos já começam a ter mais chance de infecção urinária. O homem pela próstata aumentada e a mulher pela disfunção da bexiga que acontece no processo do envelhecimento. O homem, ele tem sintomas mais típicos de dor para urinar, o jato urinário prende, mas a mulher mais idosa, ela dificilmente desenvolve sintomas típicos. Ela começa a ter um pouco de dorzinha no abdômen, um pouquinho de dificuldade para dormir, até a cognição dela pode alterar. Então, às vezes, é o familiar ou o cuidador que percebe que o paciente está diferente, e ele mesmo, às vezes, não percebe os sintomas. Então, no menor sinal de suspeita aí de uma infecção, tem que ser feito um exame de urina e procurar auxílio médico no idoso, porque é um grupo bem específico de paciente que não costuma ter sintomas muito tradicionais e são, às vezes, arrastados, precisando de um diagnóstico rápido. Vamos ficar, portanto, atentos aos bons hábitos e nos cuidar. Muito obrigada pelas explicações.
Um prazer, eu que agradeço.